Confissão emocionante de Robert Redford sobre o amor da sua vida aos 88 anos. O estrelato em Hollywood. Os Oscars. A fundação do Sundance e os fãs que o adoram em todo o mundo. Robert Redford experimentou todas as características do sucesso durante a sua ilustre carreira de mais de 6 décadas. Mas por detrás da fachada glamourosa e do exterior rude do rapaz de Sundance, existe um homem que passou por uma profunda tristeza, amor apaixonado e perdas dolorosas. Hoje, aos 88 anos, Redford abre-se finalmente sobre a mulher que realmente conquistou o seu coração. Uma confissão que chocou tanto os fãs como os insiders de Hollywood. A viagem até esta revelação levou décadas a ser feita, abrangendo 2 casamentos, 4 filhos e uma carreira que viu alturas de cortar a respiração e tragédias pessoais devastadoras. Durante anos, Redford manteve os seus sentimentos mais íntimos em segredo, mantendo o comportamento estoico que o tornou famoso em filmes como Butch Cassidy e Sundance Kid e Golpe de Mestre. Mas agora, no crepúsculo da sua vida extraordinária, o lendário ator e realizador está finalmente a dizer a verdade. E o que está a revelar vai surpreendê-lo. A mulher a quem ele chama o amor da minha vida não é quem a maioria das pessoas esperava. O momento desta confissão, enquanto recorda a sua viagem aos 88 anos, causou choque em Hollywood. Fique conosco até o fim, porque o verdadeiro motivo pelo qual Redford esperou até agora para fazer esta admissão vai partir-lhe o coração. Esta não é apenas mais uma história de romance entre celebridades. É uma história sobre o que poderia ter sido de arrependimentos e de um amor que ainda hoje assombra um dos atores mais emblemáticos de Hollywood. Antes de mergulharmos nesta viagem emocional, adoraria saber de onde está a assistir. Deixe um comentário abaixo a dizer-me de que estado ou país está a ver e partilhe o seu filme favorito de Robert Redford. Estou a oferecer 3 box sets de edição limitada da Sundance Film Collection a comentadores aleatórios neste vídeo. Basta deixar um comentário atencioso sobre qual dos papéis de Redford mais ressoou consigo e estará a concorrer. Agora, vamos explorar a complicada vida amorosa do galã mais duradouro de Hollywood. Viu-se como o carismático fora da lei em Butch Cassidy e o Sundance Kid, o jornalista íntegro em Todos os Homens do Presidente e o visionário fã de beisebol em The Natural. Há mais de 6 décadas que Robert Redford é uma figura constante nos nossos ecrãs, representando um ideal de masculinidade americana. Inteligente, íntegro e resiliente. Mas o verdadeiro Robert Redford trilhou um caminho muito mais complicado quando se trata de assuntos do coração. Desde o seu casamento precoce com Lola von Wagner, que o apoiou durante os seus dias difíceis como ator, até a sua posterior parceria com Sibila Segas. A história romântica de Redford revela um homem constantemente dividido entre a sua dedicação à sua carreira e o seu desejo de um amor duradouro. Por detrás de cada relação, de cada casamento e de cada desgosto, existe uma história mais profunda sobre um homem que tenta conciliar a sua extraordinária vida pública com a sua necessidade muito humana de ligação genuína. À medida que descascamos as camadas do passado romântico de Redford, um padrão emerge. Uma que explica por que aqui, aos 88 anos, está finalmente pronto para reconhecer quem realmente lhe dominou o coração o tempo todo. Vamos começar a nossa viagem pelos amores, perdas e arrependimentos persistentes de Robert Redford. Para compreender o significado da recente confissão de Redford, precisamos de recuar até onde tudo começou, muito antes da fama, da fortuna e dos prêmios de Hollywood. Havia um jovem que abandonou a faculdade e sonhava tornar-se artista. Estávamos em 1957, em Los Angeles, quando Robert Redford, então com 20 anos, viu pela primeira vez Lola von Wagner, de 17 anos, uma rapariga mormon do Utah que viria a ser a sua primeira mulher e mãe dos seus filhos. Nesses primeiros tempos, Redford estava longe de ser o ícone de Hollywood que conhecemos hoje. Acabado de chegar de uma viagem à Europa, onde estudou arte em Paris. Era um jovem trabalhador, com ambições artísticas, mas sem um caminho claro a seguir. Lola, por mais novo que fosse, viu nele algo que muitos outros não perceberam na altura. Uma determinação e criatividade que acabariam por mudar o panorama do cinema americano. A sua ligação foi imediata e profunda. Um ano depois de se terem conhecido, fugiram para Las Vegas, onde realizaram uma cerimônia mormon formal na casa da avó de Lola, no Utah. Este não era apenas mais um romance juvenil. Para Redford, que ainda se encontrava na vida, Lola representava algo genuíno e fundamental no mundo no qual estava desesperado por entrar. Um mundo conhecido pela sua superficialidade e ligações fugazes.
Quando Redford começou a dedicar-se mais seriamente à representação, estudando na Academia Americana de Artes Dramáticas, em Nova York, Lola apoiou os seus sonhos. Em 1959, deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, Scott Anthony. Mas a tragédia aconteceu quase imediatamente quando a criança morreu de síndrome de morte súbita infantil apenas 2 meses depois. Consegue imaginar a dor? Um jovem casal, com pouco mais de 20 anos, a enfrentar uma perda tão devastadora? Este tipo de desgosto teria separado a maioria dos casais. Mas, de alguma forma, Redford e Van Wagenen perseveraram. Tiveram mais 3 filhos em comum: Shauna, em 1960, James, conhecido por Jamie, em 1962, e Amy, em 1970. Durante 27 anos, construíram uma vida juntos, enfrentando as tempestades da crescente fama de Redford e os desafios que isso trouxe à sua vida familiar. À medida que a estrela de Redford começou a ascender no final da década de 1960 com êxitos como Butch Cassidy e The Sundance Kid, a base da sua relação começou a ruir sob a pressão da fama. O que se seguiu foi um doloroso desenlace daquele que antes parecia ser o casamento perfeito de Hollywood. Depois de quase 3 décadas juntos, Redford e Van Wagenen divorciaram-se em 1985, quando ele estava no auge da sua fama e poder criativo. Mas o custo financeiro do divórcio foi insignificante em comparação com o custo emocional. Foi mútuo e foi certo avançar, disse Redford ao The Telegraph em 2001, confirmando que o seu crescente sucesso em Hollywood tinha prejudicado o casamento ao longo dos anos. Temos ainda um grande amor, um grande carinho, uma grande amizade. Apesar destas palavras diplomáticas, pessoas próximas do ator revelaram que o fim deste casamento criou uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Uma ferida que viria a moldar a sua abordagem ao amor e aos relacionamentos nas décadas seguintes. Os anos de deserto. Após o seu divórcio de Van Wagenen, Redford entrou no que muitos consideram os seus anos selvagens. Não profissionalmente, uma vez que a sua carreira continuou a florescer tanto à frente como atrás das câmeras. Mas pessoalmente, no final da década de 1980 e no início da década de 1990, concentrou-se intensamente no seu trabalho, particularmente no Sundance Institute and Film Festival, que tinha fundado em 1981 e que se estava a tornar uma força cultural. Durante este período, Redford parecia relutante em comprometer-se com outro relacionamento sério, talvez marcado pelo fim do seu longo casamento. Os amigos notaram que, apesar do seu estatuto de um dos solteiros mais cobiçados de Hollywood, Redford mantinha a sua vida romântica extremamente privada, raramente levando acompanhantes a eventos públicos e nunca discutindo a sua vida pessoal em entrevistas. Nunca quis ser uma dessas vítimas divorciadas do mundo do espetáculo. Tão previsíveis, comentou ele uma vez. Queria provar que um casamento podia durar e provar que o negócio estava errado, mas não consegui. Esta sensação de fracasso, apesar da natureza amigável do seu divórcio, pesou muito sobre Redford durante todo este período. Não foi apenas o fim do casamento que lançou uma sombra sobre estes anos. Em outubro de 2020, Redford enfrentaria outra perda devastadora quando o seu filho James morreu de cancro no fígado aos 58 anos. Embora esta tragédia tenha ocorrido muito mais tarde, remonta à primeira perda profunda que ele e Lola viveram juntos, a morte do seu filho pequeno, Scott. Estas tragédias secundárias, a perda do seu primeiro e terceiro filhos, criaram uma simetria pungente na vida de Redford, que os amigos dizem que o fez refletir profundamente sobre o seu passado à medida que entrava nos seus últimos anos. Ao longo dos anos em Wilderness, as pessoas mais próximas de Redford repararam que ele falava frequentemente do seu primeiro casamento com um misto de arrependimento e nostalgia. Apesar do final doloroso, houve algo naqueles primeiros anos com Lola. A simplicidade, a autenticidade, a luta partilhada que não conseguiu recuperar nas suas relações subsequentes. O segundo capítulo. Quando parecia que Redford nunca mais encontraria uma ligação profunda, conheceu Sybil Zagas, uma artista ambiental multimédia nascida na Alemanha, 20 anos mais nova do que ele. Conheceram-se em 1996 no adorado Sundance Mountain Resort, no Utah, onde ela tinha ido esquiar com amigos. Curiosamente, Zagers não sabia muito sobre o famoso ator quando se conheceram. Ela tinha vindo para esquiar e não sabia muito sobre o ator, segundo fontes. Num painel no Young Art Salon, em 2014, Zagers revelou que Redford a convidou, juntamente com um grupo de amigos, para jantar. E ela pensou, meu Deus,
Não conheço nenhum dos filmes dele. Alugou vários filmes dele antes do encontro, mas só viu 15 minutos de cada um, o suficiente para fingir familiaridade, se necessário. Em vez de ficar incomodado com isso, Redford ficou encantado com a falta de conhecimento dela sobre o seu estatuto de celebridade. Foi um início de relacionamento maravilhoso porque começou com dois seres humanos a conhecerem-se e a encontrarem uma ligação como dois seres humanos. Ele terá dito sobre o primeiro encontro. O que começou como um encontro casual floresceu numa ligação profunda. Ao contrário do romance relâmpago e do casamento precoce com Lola, esta relação desenvolveu-se lenta e organicamente. Zegers mudou-se com Redford em 1996 e partilharam a sua casa em Sundance, no Utah, durante mais de uma década, antes de formalizarem a união. Não foi apenas uma atração física que os uniu, mas também os seus valores e paixões partilhadas. Ambos são ambientalistas empenhados. Zegers cria arte que fala sobre consciência ambiental, e Redford Long é um defensor de causas de conservação. O seu relacionamento foi construído com base no respeito mútuo, no propósito partilhado e no afeto genuíno. Depois de 13 anos juntos, Redford e Zegers casaram-se em julho de 2009, em Hamburgo, na Alemanha. Foi uma cerimônia privada, reflexo do desejo de Redford de manter a sua vida pessoal longe dos holofotes. Nada de paparazzi, nem casos complexos entre celebridades, apenas duas pessoas apaixonadas a assumirem um compromisso uma com a outra. Nos anos que se seguiram, Redford falou calorosamente sobre a sua relação com Zegers nas poucas entrevistas em que abordou a sua vida pessoal. É uma pessoa muito especial, disse à revista AARP em 2011. É mais nova do que eu e europeia, o que eu gosto. Por isso é uma vida totalmente nova. Este sentimento de que Zegers representava uma vida totalmente nova para ele parecia significativo. Após a dor do divórcio e os anos desafiantes que se seguiram, Redford encontrou alguém que trouxe uma nova perspectiva e energia ao seu mundo. O seu relacionamento já dura há mais de 25 anos. Uma prova de compatibilidade e respeito mútuo. A reflexão recente. Agora, aos 88 anos, Robert Redford viveu uma vida com a qual muitos apenas podem sonhar. A fama, os elogios, o respeito dos seus pares, o legado de Sundance. Mas recentemente, quando se afastou da vida pública e da representação, o seu último papel importante foi em The Old Man and the Gun, de 2018. Teve tempo para refletir sobre o seu percurso de vida de uma forma que não foi possível durante o turbilhão da sua carreira. Este período de reflexão coincidiu com alguns marcos significativos na vida pessoal de Redford. Em 2020, sofreu a perda devastadora do seu filho James, vítima de cancro no fígado. Depois, no início de 2025, fez um regresso surpreendente à representação com uma breve participação especial na série Dark Winds da AMC, da qual é produtor executivo ao lado do autor de Game of Thrones, George R.R. Martin. Estes momentos, um de profunda perda e de inesperado regresso ao seu ofício, marcaram o fim de um período de profunda introspeção para Redford. E foi durante esse período que terá feito a confissão emocionante que chocou muitos. Apesar da sua relação de 25 anos com Zegers, foi Lola Van Wagenen, a sua primeira mulher, o amor da sua vida. De acordo com fontes próximas do ator, Redford tem refletido cada vez mais sobre o seu primeiro casamento nos últimos anos. Especialmente após a morte do filho James, a dor partilhada teria voltado a aproximar Redford e Van Wagenen. Não romanticamente, mas como duas pessoas unidas por décadas de história, filhos em comum e agora netos. Robert e Lola continuam amigos próximos. Uma fonte revelou que ela esteve ao lado dele em alguns dos momentos mais sombrios, incluindo a perda do filho. Há ali um laço que o tempo e as circunstâncias não conseguiram quebrar. Esta ligação renovada, surgindo numa altura em que Redford está a contemplar o seu legado como artista e como homem, levou-o naturalmente a reavaliar as relações da sua vida. E ao fazê-lo, aparentemente chegou a uma verdade que surpreendeu muitos. Van Wagenen, o seu parceiro durante aqueles anos de formação antes da fama, continua a ser o amor mais significativo da sua vida. A confissão. No que as fontes descrevem como uma conversa íntima com amigos próximos que mais tarde chegou aos mídia. Redford ter-se-á aberto sobre os seus relacionamentos de longa data de uma forma que raramente tinha feito antes. Quando questionado sobre os grandes amores da sua vida, Redford fez uma pausa pensativa antes de responder. Sabe, ele começou devagar. Quando penso em amor, amor verdadeiro, aquele que te molda, regresso sempre àqueles primeiros anos. A Lola e eu crescemos juntas. Na verdade,
Éramos crianças a descobrir a vida juntos. Há algo nesse primeiro amor que permanece consigo. Quando mais pressionada, Redford fez uma admissão que entretanto teve eco em Hollywood. Ela era o amor da minha vida. Não conseguimos. E a culpa é minha. Em muitos aspectos. Mas quando se pergunta sobre o amor verdadeiro, é isso. Tudo depois foi diferente. Quase 40 anos após o divórcio. Este reconhecimento de Lola Van Wagenen como o amor da sua vida surpreendeu muitos que acompanharam a carreira e a história romântica de Redford. Isto sugeria que, apesar da sua longa e aparentemente feliz relação com Zaggers, uma parte do coração de Redford permanecia com a sua primeira mulher. A mulher que o conheceu antes da fama, que acreditou nele quando mais ninguém acreditou, que partilhou as suas maiores alegrias e tristezas mais devastadoras. Para os fãs que assistiram a Redford a interpretar algumas das figuras mais românticas do cinema, havia algo de pungentemente real nesta admissão. O homem que fez milhões de pessoas apaixonarem-se com os seus romances no ecrã nunca recuperou totalmente da sua primeira decepção amorosa. Mas esta revelação levanta uma questão óbvia. E a sua atual mulher, Sybil Zaggers? Fontes próximas de Redford insistem que a sua confissão não diminui os seus sentimentos por Zaggers, a quem respeita profundamente e por quem se preocupa. Em vez disso, reflete a realidade complexa do coração humano, que significa que podemos amar profundamente mais do que uma vez na vida, mas de formas diferentes. Robert e Sybil têm uma ligação profunda baseada em valores partilhados e no respeito mútuo. Explicou um amigo. É um amor maduro que lhe chegou mais tarde na vida. Mas há algo no primeiro amor, especialmente quando está ligado à juventude, ao processo de se tornar quem se é, ao facto de ter filhos em comum, que deixa uma marca indelével. Esta perspectiva diferenciada sugere um homem que, após quase 9 décadas de vida, passou a compreender que o amor não é um jogo de soma zero, que reconhecer a importância do primeiro casamento não nega o valor do atual. A verdade mais profunda. Mas para além das especulações de Hollywood e das possibilidades românticas, há uma verdade mais profunda que a confissão de Redford revela. Sobre a natureza do amor, o arrependimento e os caminhos não tomados. Quando questionado sobre o porquê de considerar Van Wagenen o amor da sua vida, apesar do seu relacionamento subsequente com Zaggers, Redford ofereceu uma perspectiva que ressoa muito para além da sua história pessoal. Há algo de puro naquele primeiro amor, explicou. Antes da fama, antes do dinheiro, antes de todas as complicações. Amávamos-nos por nós mesmos, não por qualquer outra coisa. E talvez só consiga isso uma vez. E continuou. Não estou a diminuir o que veio depois. Já amei profundamente mais do que uma vez. Mas há uma base que é construída com aquela primeira pessoa que realmente o vê, que o conhece antes mesmo de se conhecer completamente. E quando essa fundação racha, tudo o que construir depois ficará sobre algo um pouco menos estável. Esta reflexão oferece um vislumbre do motivo pelo qual, apesar da sua longa e bem-sucedida relação com Zaggers, Redford ainda sente uma ligação especial com a sua primeira mulher. O próprio admitiu que a autenticidade daquele primeiro amor, antes de a fama e a fortuna lhe complicarem a vida, criou um padrão difícil de igualar. Isto também explica por que é que, à medida que a sua carreira chega aos capítulos finais, Redford parece atraído por se reconectar com o seu passado de formas significativas. Há uma simetria nesta reflexão que atrai o contador de histórias dentro dele. A possibilidade de que a sua narrativa pessoal possa encontrar a sua resolução no reconhecimento do ciclo completo de relações da sua vida. Não se sabe se Redford e Van Wagenen reacenderam sentimentos românticos, e fontes próximas de ambos negam veementemente, sublinhando que continuam a ser apenas bons amigos e avós. O reconhecimento público que ele faz dela o amor da sua vida representa um tipo de honestidade emocional que tem sido rara na sua persona pública. É uma vulnerabilidade que contradiz as personagens estoicas que frequentemente retrata, revelando o homem de sentimentos complexos por detrás do ícone de Hollywood. Como disse um amigo, Robert está finalmente a ser honesto consigo mesmo sobre o que sempre foi. Mais importante para ele, as ligações autênticas que fez ao longo da vida. Seja com Lola, com os seus filhos, com Sybil ou com os artistas que orientou no Sundance. Aos 88 anos não há razão para não dizer a sua verdade. Esta verdade, o significado duradouro do seu primeiro grande amor, pode explicar por que é que, apesar do seu enorme sucesso, Redford projetava frequentemente uma certa melancolia, uma sensação de que algo estava em falta, apesar de ter conquistado tanto.
À medida que traçamos o percurso romântico de Robert Redford, desde o seu jovem casamento com Lola Van Wagenen, passando pela sua longa parceria com Sybil Sagers, uma verdade poderosa emerge. Apesar da sua fama mundial, apesar da sua riqueza e sucesso, Redford passou pelas mesmas dificuldades humanas fundamentais com amor e ligação que todos nós enfrentamos. A sua confissão de que Lola Van Wagenen é o amor da sua vida não é apenas uma fofoca de celebridades. É uma declaração profunda sobre a natureza do primeiro amor e os caminhos não percorridos que nos assombram. O que torna a história de Redford tão convincente é que contradiz as narrativas de contos de fadas que os seus filmes frequentemente retratam. Em filmes como The Way We Were ou Entre Dois Amores, o amor é apaixonado, avassalador e, muitas vezes, trágico. Mas, na vida real de Redford, o amor revelou-se mais súbito, mais complicado, vulnerável às pressões da fama, da ambição e da imperfeição humana, mas também capaz de evoluir ao longo de décadas para algo como a profunda amizade que agora partilha com Van Wagenen. O reconhecimento de Van Wagenen como o seu maior amor depois de todos estes anos revela algo que raramente vemos nas celebridades: reflexão genuína e honestidade emocional. Não uma declaração de relações públicas cuidadosamente elaborada, mas a admissão crua de um homem a olhar para a sua vida e a reconhecer o que era mais autêntico. Não conseguimos e isso é culpa minha. De muitas maneiras, disse. Uma declaração que sugere que teve décadas para refletir sobre o que correu mal e o seu próprio papel na dissolução desta relação fundamental. O momento desta confissão, que acontece quando se aproxima dos 90 anos e após a dor partilhada pela perda do filho James, fala de um homem que tenta fazer as pazes com os assuntos emocionais inacabados da sua vida. Há uma agitação em Redford aos 88 anos. Ainda há lutar com o fantasma de um amor que terminou há quase 40 anos. Ainda há tentar perceber o que isso significa para tudo o que veio depois. O que podemos aprender com a complicada história romântica de Redford e a sua surpreendente confissão? Talvez o tempo não cure necessariamente todas as feridas. Por vezes, isso apenas nos dá a perspectiva de os compreendermos melhor. O jovem Redford, que alcançou a fama nas décadas de 1960 e 1970, era consumido pela ambição, pela criação de uma imagem e por aproveitar todas as oportunidades que Hollywood lhe oferecia. O Redford mais velho parece mais preocupado com a autenticidade, com a ligação honesta, em aceitar as escolhas que fez. Há uma universalidade nesta evolução que transcende o estatuto de celebridade de Redford. Muitos de nós olhamos para trás à medida que envelhecemos e reavaliamos as nossas prioridades. Reconhecemos caminhos não seguidos e questionamos-nos sobre aqueles que escaparam. A diferença é que Redford viveu estas experiências muito humanas num palco público, com cada relação dissecada pelos mídia e a sua dor pessoal ampliada pela fama. No entanto, apesar da tristeza e do escrutínio público, Redford conseguiu manter ligações significativas com as duas mulheres que partilharam a sua vida. A sua amizade contínua com Van Wagenen, especialmente enquanto enfrentavam juntos a trágica perda do filho, fala de um homem que valoriza mais a profundidade da história do que a amargura das separações. E a sua parceria duradoura com Sagers demonstra que os segundos atos na vida podem ser ricos e gratificantes, mesmo que sejam diferentes do que vieram antes. Nas recentes aparições públicas, Redford pareceu satisfeito, um homem em paz com o seu legado, tanto como artista como ser humano. O seu breve regresso à representação no início de 2021, com uma participação especial em Dark Winds, surpreendeu muitos, mas os amigos dizem que isso reflete a sua abordagem atual à vida, fazendo o que lhe traz alegria, conectando-se com pessoas criativas que o inspiram e deixando de sentir a necessidade de provar nada a ninguém. Independentemente de Redford e Van Wagenen terem partilhado novamente sentimentos românticos após o divórcio, e todas as evidências sugerem que não. O reconhecimento dele do lugar singular dela no seu coração representa uma espécie de encerramento. Ao nomear o que talvez sempre tenha sido verdade para ele, libertou-se do peso de um arrependimento não dito e, ao fazê-lo, talvez esteja finalmente pronto para abraçar todos os capítulos da sua vida com total honestidade. Os triunfos e os fracassos, os amores encontrados e os amores perdidos. E aí está, a surpreendente verdade por detrás da recente confissão de Robert Redford sobre o amor da sua vida. Desde os seus primeiros dias com Lola Van Wagenen, passando pelas tragédias partilhadas e pelo eventual divórcio, até a sua relação duradoura com Sybil Sagers.
e ao seu atual período de reflexão aos 88 anos. Traçamos a viagem romântica de uma das estrelas mais duradouras de Hollywood. A sua história recorda-nos que mesmo aqueles que parecem ter tudo, fama, fortuna, sucesso, ainda lutam com as experiências humanas fundamentais de amor, perda e arrependimento. O que achou da revelação de Redford? Isso muda a forma como vê os seus relacionamentos passados ou os seus papéis românticos icônicos no ecrã? Já sentiu o tipo de arrependimento que ele descreve sobre um primeiro amor que não pôde ser sustentado? Não se esqueça de deixar um comentário abaixo, partilhando as suas ideias e dizendo-me de onde está a ver para participar no nosso sorteio de box sets de coleção de filmes de Sundance de edição limitada. Os seus comentários também ajudam este canal a chegar a mais espectadores interessados nas histórias reais por detrás das maiores estrelas de Hollywood. Se achou este vídeo fascinante, vai certamente querer ver a nossa próxima análise aprofundada dos casamentos da Era Dourada de Hollywood, aqueles que duraram e por quê, onde exploraremos relações como as de Paul Newman e Joanne Woodward, que resistiram ao teste do tempo numa indústria conhecida pela sua volatilidade romântica. É o complemento perfeito para a exploração de hoje da história romântica mais complicada de Redford. Não se esqueça de clicar em Gosto e subscrever o nosso canal para mais informações reveladoras sobre as estrelas que pensava conhecer. Por detrás de cada imagem de Hollywood, existe uma história muito humana de triunfo e luta. E nós estamos aqui para trazer à luz estas narrativas autênticas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!